Triste, a perda dos 7 filhos, se superou de certo modo com a filha que ia melhorando a cada dia. Um dia, a menina ouviu falar sobre seus irmãos e perguntou aos pais a respeito. Os pais não se atreveram a guardar o segredo por mais tempo e contaram que tudo foi a vontade de Deus e o nascimento foi apenas uma causa indireta. A menina fica muito triste e resolveu procurar os irmãos, levando pouca coisa consigo, só um anel, um pedaço de pão, uma garrafa d'água e uma cadeirinha. Ela passou pelo vasto mundo procurando seus irmãos. Passou pelo sol, mas lá era muito quente, então fugiu o mais rápido possível. Então chegou a lua, mas a lua era má. Quando viu a menina, a lua disse: "Estou sentindo o cheiro de carne humana." Então a menina saiu de lá o mais rápido possível e chegou nas estrelas, que foram acolhedoras e bondosas com ela. A estrela d'alva lhe deu uma perna de galinha, que era a chave da montanha de gelo. "E na montanha de gelo que estão seus irmãos", disse a estrela. A menina correu até chegar à montanha e lá procurou a perna de galinha, mas não encontrou, então cortou um de seus dedos mínimos para abrir a porta. Enquanto a porta abriu, ela viu um anão e ele disse: "O que você quer?" perguntou o anão. "Ver meus irmãos, os 7 corvos. Os senhores corvos não estão em casa, mas pode entrar se quiser." Ela entrou e o anão pôs a comida dos 7 corvos. A menina tirou uma garfada de cada prato e um gole de cada copo, e no último gole deixou cair o anel de seus pais dentro do copo. Um pouco depois ouviu um rufar de asas e ela se escondeu atrás da porta e o anão anunciou: "Os senhores corvos chegaram." Os corvos entraram e procuraram seus pratos e copos e um por um disseram: "Quem comeu no meu prato? Quem bebeu no meu copo?" E no último gole do último corvo, ele viu o anel no copo e disse: "Meu Deus, nossa irmã pode estar aqui, aí nós ficaremos salvos." Quando a menina ouviu isso, ela saiu de trás da porta onde estava escondida e os corvos viram e voltaram à forma humana e eles voltaram para casa todos juntos. Fim. Então, aí vocês têm um produto, né, que mostra tanto a capacidade dela de compreender o texto e reescrevê-lo, ou seja, de textualizá-lo novamente, né, quanto a de leitura em voz alta. Então, dá para a gente ver o modo como ela se aproximou assim, completamente da linguagem de escrita, né? Até uma estava comentando aqui. Ela está lendo, mas ela escreveu esse texto. Não tem, ela não improvisou nada, ela não inventou nada. Quer dizer, ela inventou muita coisa, mas inventou sempre por escrito. Quer dizer, você olha a organização da leitura dela e você vê a mudança de linha, você vê onde encaixou o verbo descende. Todas essas coisas são claramente de texto escrito e ela desenvolveu uma competência para ler esse tipo de texto. Apesar de que o entendimento não era o maior problema, porque era uma reescrita. Bom, então, vocês estão vendo que essa é uma possibilidade de projeto, né? Essa não é nem de longe a única, de projeto de audiolivro a gente está falando só. Então, há aquela proposta do livro que circula socialmente, que é a proposta de ler um livro que já foi produzido no modo impresso, a proposta de produção de um livro que também pode circular socialmente, na produção original como audiolivro, e a escola, ela também faz as articulações que forem mais adequadas para o processo educativo daquele momento. Nesse caso, esse audiolivro foi uma articulação entre uma atividade de reescrita, ou seja, uma proposta para avaliar a competência do aluno em textualizar um texto de conteúdo já conhecido, e também de leitura em voz alta, né? Então, a gente faz as duas coisas. Não precisa, mas foi o que a escola fez, né? E o produto foi esse. Vocês podem entrar em algum buscador da internet, podem entrar nos sites que todos os textos dos alunos dos 3 segundos anos desse colégio estão disponíveis. Vocês têm aí
PowerPoint, dá para vocês acessarem e lerem os demais, tá bem? Até porque se vocês forem trabalhar com os alunos, é muito interessante que eles vejam a leitura que foi feita por outro aluno quando produziu um audiolivro, né? Bem interessante. É até interessante discutir as diferenças, né? Como a gente está fazendo aqui com vocês, né? Para eles verem também a possibilidade. Que aí vocês podem escolher, vocês vão fazer a leitura de um livro que já existe no modo impresso ou não vão fazer? Vocês vão fazer a leitura de um audiolivro que não existe impresso e que é uma produção da classe? Produção, que estou querendo dizer aqui, Produção do audiolivro, né? É a produção do portador, porque ele também é um portador, né? O audiolivro é um portador, só que não é impresso, né? E eu posso ler no audiolivro contos que já existem, mas eu agrupo nesse portador contos que a classe escolher, por exemplo, né? Também pode ser contos de um autor determinado, e aí a classe escolhe daquele autor. Tem muitas possibilidades, mas né, de fazer o audiolivro. Contos lidos, não lidos. Contos contados. Porque contos contados é outro objeto. Conto contado é quando é contado e que você não está lendo e que você não decorou, já é linguagem oral, né? É outra coisa. Bom, vamos então agora para o nosso um outro projeto de audiolivro, agora de uma escola que é da rede, tá certo? Da rede estadual, da escola Iracema Marcondes Alcântara. Então, vamos de Sarutaiá, 4º ano, e foi desenvolvido em 2012. Vocês vão ver 2 projetos diferentes aqui dessa escola hoje, nessa videoconferência, né? Bom, então vamos lá. Nós queríamos que vocês vissem o relatório, trechinhos do relatório que a professora escreveu depois de desenvolvido o projeto. Ela disse: os alunos ficavam admirados com a leitura e sempre me pediam, eu quero ler, gostei do jeito que você leu, me ensina. Mas eles, num primeiro momento, não liam com muita autonomia e segurança. Posteriormente, apresentei aos alunos um CD em que havia várias histórias e assim os que não conheciam o que era um audiolivro tiveram a oportunidade de conhecer. Olha que importante, né? A apresentação do portador para que eles possam ter uma ideia de como é esse portador, qual é a forma, qual a materialidade, né? Que é fônica, é o som, não é impressa, que é o papel, né? Qual é a materialidade, para que eles pudessem depois organizar o seu, né? E mais um trechinho. Uma experiência que com certeza vou levar para o resto da vida profissional é a atividade de leitura colaborativa. Não posso negar que no início, quando a coordenadora me ensinou, pensei, será que vai dar certo? Será que as crianças me darão respostas produtivas? Fiquei encantada com a participação da turma. Então vejam, essa é aquela modalidade didática, aquela atividade que a gente tinha dito para vocês que é fundamental que num projeto como esse tenha, né? E a última citação, aliás, o último trecho que nós recortamos do relatório da professora. É preciso perseverar e ensiná-los a como ajudar os alunos que têm mais dificuldade. Era gratificante ver o colega querendo ajudar o outro na entonação da voz e a compreender de fato o que estava lendo. Os alunos com dificuldade na leitura sentiam mais seguranças para ler. Portanto, considero o ensaio fundamental. Então, vejam, essa é uma outra atividade que constitui um projeto no qual a finalidade seja ler em voz alta algum texto, né? Seja num sarau, seja numa leitura dramática, seja num audiolivro. Essa atividade, que é o ensaio, também é fundamental. Ou seja, é quando todo mundo junto lê aquilo que vai apresentar, seja o que for, né? Qual texto for, e todo mundo palpita na leitura que os outros fizeram. Ou seja, todo mundo dá a sua opinião a respeito de se está adequado, se não está, troca-se opiniões a respeito, e você pode incorporar esses modos de interpretar que não tinham sido vistos antes por você quando estudou com o seu colega auxiliar, né? Você pode incorporar a sua interpretação, né? Então, olha, mais uma atividade que é constitutiva de processos como esse, o ensaio. Então, a gente já tem a leitura colaborativa, a gente tem a leitura em parceria, a gente tem o ensaio como atividades fundamentais. E mais uma, o que é fundamental, o conhecimento do portador, né? Não dá para você produzir algo para o portador se você não o conhecer,
né? Bom, então vamos lá. A gente não tem material gravado deste audiolivro, né? Então, fica para vocês a impressão da professora, o que foi para ela fazer essa atividade. A gente, infelizmente, não conseguiu. Bom, vamos passar agora para o sarau. Mas vocês veem que desde 2012, isso já estava circulando na rede, né? Isso já... esses projetos já estavam em discussão, etc., de modo sistematizado e apoiado por formadores, né? Bom, então vamos agora para sarau. Você vai no sarau? Não, você vai. Eu estou preguiçosa. Vocês viram essa conversa muito boa, né? Você vai no sarau? E ela, não, você vai. Ou seja, o vai aqui não tem nada a ver com ir no sarau de verdade. Né? Bom, ixi, sumiu de novo daqui. Já foi. Bom, não é antes. Então, o que é um sarau literário? É uma ilustração apenas para vocês saberem de onde vem essa ideia. E é importante que vocês vejam no que o sarau está se transformando agora, tá bom? Vamos lá. O nome sarau vem do latim seranus e do galego seral. Trata-se de um evento cultural que pode ser particular ou público. Nele, as pessoas encontram um espaço para manifestarem-se artisticamente, quer seja por meio da música, da dança, das artes plásticas e dramáticas, quer seja por meio da literatura. Neste último caso, ou seja, por meio da literatura, as pessoas podem ler ou declamar poemas, ler ou contar as mais variadas histórias. É o sarau literário. Hoje em dia, os saraus têm se revelado grandes espaços de uma manifestação popular artística, em especial nas periferias das metrópoles. E, às vezes, a gente encontra os saraus em que tem tudo misturado, né? Mas eu queria comentar essa coisa de como como vem crescendo, né, nos últimos anos essa prática cultural dos saraus nas periferias. É realmente uma coisa muito interessante, muito importante, e eu acho que ela é importante para os professores e para os alunos das escolas públicas, é que as pessoas abriram um espaço de publicação da sua produção cultural, né? Gente que estava completamente fora do circuito de publicação de livros ou de produção de outras manifestações culturais, criou um espaço. Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver a quantidade enorme de saraus que tem aqui em São Paulo, só ligado à produção artística da periferia, que não tinha canal para chegar em lugar nenhum e que agora abriu esse canal. E é interessante porque está constituindo um enorme corpo de escritores, de artistas, de poetas, principalmente poetas, né, que buscam um lugar para produzir cultura, né, e que não existia antes, e que não é a internet, né? Ele se divulga na internet, mas ele não é a internet. É uma situação de comunitária de produção de cultura que está se tornando cada vez mais importante na cultura do país, pelo menos na cultura aqui em São Paulo, mas em outros estados também. Nossa, em Porto Alegre. Nós trouxemos um sarau que é muito conhecido em Porto Alegre, uma gravação. É um sarau que pode ser público, pode ser privado, mas em geral é de um grupo, é um grupo que monta o sarau. Acho que esse é um evento cultural que as escolas e os professores deviam olhar com cuidado, porque é muito interessante. É muito interessante do ponto de vista de ver a população produzindo cultura sem nada das amarras que a falta de dinheiro normalmente produz, né? Quando a gente estava pesquisando na internet a respeito,
a gente encontrou uma gravação que estava documentando a realização de um sarau e a participação das pessoas. E tinha um relato de uma moça que morava na periferia da periferia de São Paulo e que ela estava dizendo, né? A gente escutou ela ler o poema dela, demorou assim, sei lá, uns 30 segundos, né, Tena? Uhum. E ela conta que ela saiu da casa dela, pegou não sei quantos ônibus, metrô e mais ônibus, chegou lá, usou os 30 segundos para ler. Ela falou assim, foram 30 segundos, mas foi uma coisa que eu produzi, né? E o modo como ela falava mostrava o quanto ela tinha se deslocado de lugar social, né? O lugar social do produtor explícito da cultura, né? E aquele espaço que a reconhecia, que a valorizava como produtor de cultura. Então, assim, isso que a Thelma está falando agora é uma coisa muito séria, né? E a gente precisa mesmo usar esses espaços, porque a escola é esse lugar, né, Thelma, de constituição da pessoa. A escola, né? É o lugar ideal para realizar um sarau para toda a comunidade. É o lugar ideal, tem todas as condições, tem espaço, tem. Não precisa mais que espaço, viu? E boa vontade. E falta de sarau nessa cidade não há. Em outros estados também. A gente encontrou sarau no Nordeste, no Norte, no Sul, no Centro-Oeste. Esse que a gente vai mostrar agora para vocês é um de Porto Alegre. Mas, porque a gente quis mostrar um sarau mais institucionalizado, talvez. É que sarau, na verdade, não é assim. Esse tipo de sarau que a gente escolheu não é assim institucionalizado, né? Mas é um sarau que existe, está constituído e acontece todo mês, num determinado lugar. Em geral é isso, né? É um evento mensal. Bom, então vamos lá. Esse sarau, ele se chama Sarau Elétrico e se realiza num bar em Porto Alegre, né? Nessa ocasião, se vocês entrarem no site desse sarau, vocês vão ver a quantidade de temas que funcionaram como organizador do sarau. É uma coisa maravilhosa. E tem exemplos das conversas, das discussões, né? Porque num sarau, a gente não apenas lê, a gente também conversa sobre. Então, a gente, quando for tratar com os alunos a respeito de sarau, precisa assistir saraus, precisa participar de saraus, para a gente ver como aquilo acontece, né? Então, por exemplo, a gente tem sarau onde se lê e se declama, e se conta, e se toca, e se dança. A gente tem sarau onde se discute a obra de um determinado autor, ou que se traz a obra para que aquele grupo de pessoas conheça. Nesse caso, o sarau foi uma homenagem ao Milor, né? E a gente vai ver que é um cartunista, o Milor Fernandes, que dispensa até apresentações. Mais ou menos, viu? Porque do jeito que as coisas envelhecem e desaparecem na nossa cultura, tem que fazer Por sorte, eles vão fazer um pequeno apanhado da obra dele. E é interessante, vocês vão ver que a gente tem dois tipos de coisa. A leitura da obra, a apreciação da obra e a costura com fatos da vida do autor. Então, olha, o evento aconteceu nesse bar, que se chama Bar Ocidente, né, e participaram desse evento Kátia Suman, Luiz Augusto Fischer, Cláudia Tages, Cláudio Moreno e Davi Coimbra. Vamos lá, vamos ouvir o sarau. Aliás, assistir o sarau, nesse caso é assistir. Bom, eu tenho um site, né, que tem quase toda a obra do Milor, e tem uma seção que eu gosto muito, que são as composições infantis, né, que ele escreve assim a maneira de uma criança descobrindo as coisas. Então, sobre os bichos, a vaca. A vaca é um bicho de 4 patas que dá carne de vaca. Tem um rabo para espantar as moscas e uma cara muito séria de quem está fazendo sempre essa coisa importante que é o leite. A vaca, a professora ensina que ela dá leite, mas nas horas de tirar é que a gente vê que ela dá, mas custa. Vaca só se alimenta de grama, e daí eu não sei porque o leite não é verde. Se a gente fica perto, ela fica olhando com o olhar de que a gente fez alguma coisa com ela e ela está muito magoada. Eu acho que todas
as vacas vieram dos Estados Unidos, porque ainda não perderam o jeitão de quem masca chiclete. O camelo é o animal que eu acho mais bacana, tirando o elefante, o tigre, a cobra e outros. Às vezes eu só não saio de uma festa muito chata com receio que ela melhore. Isso é bem... O médico lhe disse que o ombro doía devido à idade. Ele então calmamente ponderou, mas o outro ombro tem a mesma idade, não está doendo. Ela já está na idade que nem a cosmética, nem a plástica lhe adiantaram mais nada. O que ela precisa agora é de uma estaca. Existe coisa mais apropriada que o silêncio do idiota? E uma que eu pus no Twitter agora essa semana. Ela dizia do marido, a mim é que ele não engana, para mim ele é um livro aberto, e tome crítica literária. E a última, eu sou do tempo em que o homem é quem tinha ereção. Milor Fernandes. Digamos assim, a faceta mais interessante do Milor é o frasista Milor, mas o frasista Milor com a acurácia, digamos assim, né? A frase dele sempre é uma frase perfeita também na forma, não só no conteúdo, o que eu acho muito interessante, tanto que foi ele que trouxe para o Brasil o haikai, né? Aquele poemeto japonês, né? Tem um haikai que eu acho dele que é perfeito, que o cara tem que ser genial para criar isso, né? Que é o seguinte, olha, entre um pingo e outro, a chuva não molha. Aí é um haikai sobre o 1º de janeiro. Diz assim, avise em janeiro, este ano dura um ano inteiro. Darwin ainda, o homem veio do símil, acho isso lindo, mas tem alguns que ainda estão vindo. A maturidade, o desenvolvimento cerebral nunca se compara ao abdominal. Que é verdade, né? Esse aqui é muito boa. Velhinhos discutindo sexo, tem coisa mais sem nexo. Todo dia leio cuidadosamente os avisos fúnebres dos jornais. Às vezes a gente tem surpresas agradabilíssimas. Agora sobre a vida. A verdade é que na vida nos dão muito enredo e por muito pouco tempo. Que é verdade, né? A vida seria muito melhor se não fosse diária. Pode ser que a vida seja possível em outros planetas, no nosso decididamente não é. E a vida diária é apenas um modo de encher o tempo entre o nascimento e a morte, com algumas poucas passagens pela diversão e inúmeras pela chateação. Comigo, felizmente, acontece o contrário. Só eu. O recorte desse sarau em especial, né, se deveu a alguns critérios que a gente usou, né? Primeiro, que era um sarau para falar de um autor, e é claro que seria para a gente o mais interessante que fosse assim, né? Porque aí a gente traz uma literatura específica, que é uma literatura de humor, de um cartunista, né? Também para, vamos dizer assim, aprofundar, ampliar o repertório de todos nós, etc. Né? E também que vocês podem usar isso como critério para selecionar o sarau que for a referência para o sarau que vocês vão elaborar com os alunos. A segunda é porque esse sarau é um sarau muito descontraído, ou seja, ele não é formalizado, rígido. Eu tenho visto muitas gravações de sarau em que há uma rigidez, né, no comportamento, etc. e tal. Pode ser um sarau mais formal, mas é interessante você mostrar que o sarau pode ser muito informal, e ser muito informal aproxima as pessoas, ao invés de afastá-las, né? Então, é interessante vocês verem como eles estão conversando, estão rindo, ou seja, estão explicitando a sua apreciação sobre a obra, apreciação estética, inclusive, né, sobre a obra. Quando ele dá o exemplo do haikai, é uma apreciação estética explícita, né? E traz uma informação interessante e coloca aquele haikai. Em seguida, o outro colega que estava com um livro dele na mão, lê o haikai. Então, é importante que vocês vejam, né? Eu tenho visto muito sarau em que as crianças declamam os poemas decorados. Não tem problema, essa é uma possibilidade de sarau, né? Mas é importante que a gente saiba que quando se declama, não se está necessariamente, depende do que veio antes, mas necessariamente ensinando a ler em voz alta, né? Eu vi um sarau, por exemplo, em que a professora
na declamação, a professora lia o verso e a classe repetia. A classe não, o grupo de alunos repetia. A professora lia o verso e o grupo de alunos repetia. Tudo bem, é possível fazer um jogo como esse, mas quando isso acontece, não é a leitura do texto que está em questão. Jogo, né? Então, a gente pode fazer o sarau que a gente quiser, desde que a gente saiba para que ele está servindo dentro da escola. Né? Nós estamos aqui falando de sarau como uma possibilidade de trabalho para se desenvolver a fluência leitora, com toda essa justificativa que a gente veio colocando. Esse exemplo de sarau é importante, além disso, para vocês verem que são várias pessoas lendo de um único autor. Do mesmo jeito que a gente tem aquele sarau que eu apresentei o exemplo para vocês que a gente encontrou na internet. Do mesmo jeito que tem o sarau, onde diferentes pessoas apresentam as suas próprias produções ou leem produções de outros, também posso ter um sarau no qual se lê a obra de um único autor, né? E uma seleção que foi feita de acordo com o critério pessoal de cada um. Então, a referência que a gente oferece é para a gente estudar, não é para ilustrar. Então, por exemplo, se eu oferecer um sarau como esse como referência, eu vou junto com os meus alunos estudar como eles estão fazendo, o que eles estão lendo, né? Como eles estão lendo, como foi organizado. Não sei se deu para vocês perceberem nesse trechinho, acho que talvez nem na foto dá para perceber, mas eles estavam comendo e bebendo enquanto faziam isso. É um bar. Né? É um bar. No caso, esse lugar é um bar. Então, isso também pode acontecer. Eu conheço uma professora que fez um sarau de adultos de escola de EJA, né? E em que eram oferecidos quitutes. Então, alguém passava oferecendo os quitutes que os alunos mesmos produziram, né? E junto com isso se lia poesias ou se declamava, podia fazer as duas coisas, né? E foi um sarau lindo, de chorar, de tanta emoção daquelas pessoas lendo as produções, mesmo que não fossem as delas, né? Mas é o fato de ser colocado num lugar de produtor social de cultura, né? É muito interessante. Então, a gente tem um projeto de sarau. Infelizmente, a gente não teve acesso, pelo menos não a tempo, né? Aliás, agradeço a todo mundo que no Facebook respondeu aos apelos da gente para nos mandar material gravado sobre sarau. Agradeço demais. Muita gente mandou mesmo, né? Mas a gente tem uma finalidade de mostrar um sarau específico, né? E boa parte dos que mandaram não correspondia a isso, eram outros tipos de sarau, né? Bom, esse sarau mostrou aquilo que a gente gostaria, que a gente defende que é o necessário para um sarau que esteja sendo desenvolvido, que esteja sendo elaborado para o desenvolvimento da fluência leitora. A gente encontrou na internet, é um sarau chamado Mais Respeito, Eu Sou Criança, poesia de Pedro Bandeira, né? Alunos do 3º ano B do Colégio Rita de Cássia, de Santos. Então, a gente tem duas leituras que são feitas. São 2 poemas do Pedro Bandeira. O primeiro é Mais Respeito, Eu Sou Criança. E o segundo poema é Ou Grande ou Pequeno. Vamos lá, então. Olha, essa é a fotografia que tem na foto. Não me lembro desse segundo. Você que insistiu. Mais respeito, eu sou criança. Prestem atenção no que eu digo, pois eu não falo por mal. Os adultos que me perdoem, mas ser criança é legal. Vocês já esqueceram, eu sei. Por isso vou lhes lembrar. Por que ver por cima do muro ser mais gostoso escalar? Para que perder tempo bordando ser mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria ser mais gostoso sonhar? Se vocês olham pra gente, é chão que vem por trás. Para nós, atrás de vocês, ao céu há muito, muito mais. Quando julgarem o que eu faço, olhem seus próprios narizes. Lá no seu tempo, será que não foram felizes? Mas se
mais respeito, eu sou criança. Se eu me meto na conversa para ver o que falo, os adultos e os parentes fazem bronca da mamãe. Não, já pra fora. Você é muito pequena para ver nossa conversa. Mas se eu faço algum erro de qualquer coisa mais feia ou alguma restrição, lá vem boca do papai. Mas você não tem vergonha, isso é coisa de situação. Você já é muito grande para afinal, quem eu sou? Eu sou muito pequeno ou sou grande demais? Ora, tenho paciência, deixe-me crescer em paz. Bom, vocês viram, a Sônia estava comentando aqui, né? O jeito deles falarem está carregado de compreensão, né? Então, mesmo que a gente não saiba qual foi o trabalho que foi feito antes pela professora, dá para a gente ter alguns indícios, né? Então, por exemplo, o modo deles falarem, e vocês, inclusive, podem perceber que quando eles estão os dois lendo o mesmo poema, a interpretação do maior vai para uma direção, a interpretação do menor vai para outra bem diferente, né? Com um gestual todo típico, né? E muito interessante. Eles colocam uma postura diferente, né? Assim, né? Eles apresentam uma postura bem diferente mesmo. O poema que eles falam é ou grande ou pequeno, do Pedro Bandeira, e eles estavam dizendo, afinal de contas, vocês acham que eu sou grande ou que eu sou pequeno? Porque uma hora eu posso fazer uma coisa, outra hora eu não posso, outra hora eu posso fazer outra hora eu não posso. Então, o poema tem esse teor. Se vocês quiserem, depois a gente pode mandar os dois poemas para vocês, tá bom? Mas é muito fácil encontrar os dois poemas na internet. E esse poema, quais são os indícios? Então, um deles é esse, né? Que eles leem o texto com compreensão. O segundo critério que a gente queria era que as crianças estivessem lendo os textos, né? Que fosse um sarau de leitura de poemas e não de declamação de poemas. Quer dizer, a gente não queria que fosse de poemas especificamente, não. Mas eles estavam, nesse caso, eles leram os poemas, certo? Então, só para vocês verem que quando se trata de poemas, eu não preciso necessariamente declamar, eu posso ler o poema também. E dá para a gente ver também que aquela coletâneazinha de poemas foram eles que organizaram, né? E eles estavam com a própria coletânea na mão, lendo. Ou seja, vejam, é um livro impresso, que é uma coletânea de poemas e que está sendo lida por eles num sarau. Então, tem um trabalho todo de organização do portador em si, que vai para algum lugar, imagino que sim, né? A gente não sabe, mas imagino que sim. Então, assim, é uma prática que tem esses indícios. Esses indícios são fundamentais para a gente compreender a natureza, né, da ação didática que foi desenvolvida. E a natureza do aprendizado também. A gente percebe que não foi nada decorado nem forçado, porque o que sobe na escada, né, ele se complica na hora de ler algumas coisinhas só, né, mas a gente percebe que ele tem influência. Então, é um exercício de leitura mesmo em voz alta. Falar alguma coisa? Não, agora a gente tem que entrar na leitura. Bom, então agora vamos para a leitura dramática, tá bom? Que é a outra situação didática. O que é uma leitura dramática, né? Isso é muito interessante porque é importantíssimo que a gente diferencie leitura dramática de leitura dramatizada, né, Thelma? Leitura dramatizada é aquele tipo de leitura que é escolar, né? Que ela acontece como prática já escolarizada mesmo, né? Então, os alunos leem e aí o professor fala, agora vamos ler como se a gente fosse os personagens, né? Dramatize. Então, vamos dividir, você é fulano, você é fulano, você é ciclano, etc e tal, e ele é o narrador. Aí lê-se dramatizando o texto. Isso é a leitura dramatizada, né? A leitura dramática que a gente está falando é uma leitura que acontece nessa circunstância. Eu vou ler para vocês e depois a gente comenta. A leitura dramática é uma prática social na qual se lê em voz alta um texto teatral. Cada participante assume a interpretação de cada um dos personagens e lê as falas que lhe cabem, sem, no entanto, movimentarem-se no espaço cênico. O diretor está presente e pode interromper a leitura para comentar interpretações realizadas pelos participantes, problematizando-as e orientando-os. É possível que algumas rubricas sejam lidas, em especial quando a leitura é pública, pois é preciso garantir a compreensão pela audiência. Uma leitura dramática pode ser realizada com diferentes finalidades.
promover a discussão sobre o texto e sua adequação ao tema que aborda, analisar as interpretações realizadas e a sua pertinência, redefinindo nuances dessa interpretação e até mesmo a troca de atores para os personagens. Atualmente, até em espaços abertos, as leituras dramáticas são realizadas. Nesse caso, quase sempre a finalidade é possibilitar o contato do público com os textos teatrais. Então, leitura dramática também é uma prática social que tem muitas possibilidades de organização e muitas finalidades para ela, né? Não existe mais só aquela leitura dramática clássica. Essa leitura dramática no espaço aberto, por exemplo, é uma novidade, né? Mas a leitura dramática, vamos dizer assim, mais sistematizada, já mais sistemática, é a leitura dramática de textos de um conjunto de pessoas que estão estudando determinada peça, né? E é muito interessante a gente participar, porque às vezes o grupo de teatro lê a peça e abre para o público também discutir, vamos supor que seja uma peça inédita, para o público discutir aquela peça inédita, se eles acham que é bacana aquela forma de discutir, se tem alguma incoerência e etc. e tal. Eu li vários relatos em sites de escola de teatro, né, de grupos que, inclusive, modificaram o texto teatral em função da conversa que aconteceu, da discussão que aconteceu em leituras dramáticas realizadas, né? E é uma forma interessante também de você se precaver contra um fracasso de público, né, quando você for encenar. E você pode ler uma peça também de um autor conhecido, etc. Bom, nós selecionamos para vocês um trecho de uma leitura dramática da peça que virou filme Eles Não Usam Black Tie, que é do Gianfrancesco Guarnieri, né? A gente tem um trecho escrito aqui da peça para depois a gente comentar, mas vamos primeiro assistir essa leitura dramática. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos as black ties. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, nós não usamos as black ties. Querendo pode aproveitar o guarda-chuva, tá furado, mas serve. Não acho graça nesses caras. Contrariam a lei numa porção de coisa. Na hora de pagar aumento, querem se apoiar na lei. Vai te preparando, Tião. Não dou 2 semanas, vai estourar uma bruta greve que eles vão ver se paga ou não. Vai até o morro e pega uma garrafa de pinga. Vai combater a fiagem. Se não pagar, greve. Sei que é. O senhor parece que tem gosto em preparar a greve, pai. Eu tenho mesmo. Pensa o quê? Não tem outro jeito, não. E precisa mostrar para eles que nós estamos organizados. Outro pensa que o negócio se resolve só com comissão. Com comissão eles não diminuem o lucro deles nem um tostão. Operário que se dane. Barriga cheia é que importa. Vão querer um golinho? Sabe, seu Otávio, Tião resolveu uma coisa. É assim, pai. Nós vamos ficar noivos. Se gosta mesmo é que tem a fazer. Isso não tem dúvida. Daqui a 10 dias nós ficamos noivos. Não tá meio apressado, não? Tem que ser mesmo. Vamos fazer logo. É uma teoria. Só que nós, dinheiro é pouco. De todo mundo. Tem que dizer pra mim? Ai, tem festa! Que eu não sabia. E não vem depois se queixar de reumatismo, andando na chuva, preparando encrenca. Depois de velho, ficou bobo. Você ficou bobo.
Como é que vai, Maria? É melhor ir andando. Sua mãe daqui a pouco se destreva aqui e ela vem te procurar. Calma, mulher, calma. Calma coisa nenhuma. Quem levanta daqui a pouco sou eu. Ué, mas que gandaia é essa, gente? A chuva, mãe. Paramos aqui por causa da chuva. Depois o papai chegou e estamos conversando. Vamos ficar noivo daqui 10 dias. Não, tá tudo louco. Não podia esperar até amanhã para falar essa besteira? Não podia, não? Não, desculpa, minha filha, não é contigo, não, viu? Mas esses dois eles não pensam em nada. Chegam berrando, a velha que se dane sem dormir, lavando roupa, acordando antes de todo mundo, para acordar todo mundo. Ah, que noivado, mas que noivado é esse que é? Resolvemos ficar noivo, mãe. Daqui a 10 dias. Mas isso é a hora de marcar noivado? Tu estava falando em greve? E a burra, que se dana? Mãe, eu também vou casar com você, sabe? E tu dorme aí. Que não é nada da tua conta. Eu acho bom cada um ir para sua cama. Amanhã a gente conversa. Não é nada contigo, não, mãe. Esses dois aqui, eles são de amargar. Ah, deixa essa pinga aí, vem dormir. E tu amanhã tem que se levantar cedo. Ô, furacão! Coitada, tem razão. Amanhã a gente conversa melhor. Daqui 10 dias, vamos lá. Até amanhã, moça. Leva o guarda-chuva. Até amanhã. Bom, vocês viram, é uma leitura dramática dessa peça que virou filme depois, e foi ela mesma que ela interpretou, fez o filme, mas a peça originalmente não foi ela que fez, não. Ela fez com o próprio Gianfrancesco Guarnieri, ele era romana e ele fazia o papel que o Nelson Xavier está fazendo aí, né? E é muito importante porque, não sei se vocês perceberam, mas tem alguém que a gente supõe que seja quem está dirigindo, né, a leitura dramática, que em determinados momentos lê as rubricas, né? E vocês sabem, né, a rubrica, vamos só passar aqui para esse trecho. O trecho da peça está no PowerPoint que vocês receberam. Olha, isso que está em vermelho é uma rubrica. Eu sei que vocês sabem, mas é só para ilustrar, tá bom? Ou seja, é uma indicação que na peça é oferecida para quem está atuando, né? Então, vai até o móvel e pega uma garrafa de pinga, né? Ou seja, o fulano tem que ir lá e pegar uma garrafa de pinga. Então, por que essa rubrica é lida, né? Porque senão, como tem plateia, né, a gente supõe que o diretor leu, porque depois ela vai dizer, toma essa pinga, ou alguém quer um gole, e depois ela também fala, né, sobre a pinga, vai tomar a pinga e etc. E tal. Então, assim, às vezes se lê as rubricas na leitura para que a audiência tenha condição de compreender melhor o texto que está sendo lido, né? Então, quando vocês forem estudar uma leitura dramática com os alunos, é importante que vocês peguem uma situação que seja exemplar das questões que vocês vão ter que abordar com eles também, né? Eles precisam saber como se organiza, por que se organiza e como eles vão fazer na hora da leitura dramática, né? No projeto que vem agora, vocês vão ver uma leitura dramática maravilhosa, que foi realizada também naquela mesma escola de Sarutaiá, né? Mas agora por outra professora. Então, a gente gostaria que vocês vissem esse projeto, olha, só para vocês verem. Foi desenvolvido pela professora Eva Maria Vaz Garcia, é da mesma escola que a coordenadora Marinês Petrini, de Sarutaiá. A escola Iracema Marcondes Alcântara, tá bom? Em 2012. Então, vamos assistir. A gente selecionou um trecho bastante longo para vocês verem, mas é porque a gente achou que valia muito a pena. E prestem atenção nos momentos marcados das atividades que nós selecionamos para vocês, né? Eu acho que é importante a gente contar que essa leitura dramática foi apresentada em 2012, no seminário, onde era mesmo o seminário? Em Águas de Lindóia. Em Águas de Lindóia. Foi em Águas de Lindóia mesmo? Foi, né? Bom, foi sim. Então, no seminário que foi feito, vocês se lembram, o seminário de boas práticas, esse foi um dos trabalhos apresentados. Como as pessoas estavam lá, não tinham acesso a tudo,
a gente achou que era suficientemente novo para a gente apresentar aqui. Tá? Então, vamos lá. Bom, então agora nós vamos ler, né? Ou nós vamos ler o texto desde o começo. Vocês vão grifar a fala de vocês, tá? E os auxiliares aí estarão aí para ajudá-los a grifar as falas. Tudo bem? Então vamos lá. Sebastião. Deve ser aqui. Veja no mapa, Julião. Quem falou? Então, Sebastião, quem é o Sebastião? Quem é o Sebastião? Só a sua fala aí. Isso. Achou? Será que eles entenderam, Marinês? Cada um vai assinalar somente a sua fala. Isso que eu sou ele é muito Tá dando certo aí? Tá? Segura assim, faça você vai pegar aqui na Maribel. Você não é muito bom, assim, vai devagar, não precisa falar. É assim que é pra riscar, né? Exatamente. É a sua fala. Onde aparece fantasminha Pluft, você vai grifar. Deve ser aqui. Veja no mapa, Julião. Veja você, Sebastião. É melhor o João ver. O João é carregado do mapa. Em uma casa perdida na areia branca, perto do Mar Verde. Deve ser por perto. Pega a lanterna, Julião. Estou vendo um marcal com algumas ondinhas brancas. Então, pobre Maribel. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Precisamos salvar a neta do nosso grande Capitão Bonança. Precisamos achar o tesouro da neta do grande Capitão Bonança. Precisamos pegar o ladrão do tesouro da neta do Capitão Bonança. Viva o Capitão Bonança! Viva! Vamos! Deve ser aqui. Veja no mapa, Julião. Veja você, Sebastião. É melhor o João ver. João é o encarregado do mapa. Uma casa perdida na areia branca perto do Mar Verde. Deve estar por perto, pega na luneta, Julião. Estou vendo o marcal com alguma espuminhazão. Então vamos. Já? Nós gostamos muito. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Pobre Maribel. Precisamos salvar a neta do nosso grande Capitão Bonança. E precisamos achar o tesouro da neta do grande Capitão Bonança. Precisamos pegar o ladrão do tesouro da neta do nosso grande Capitão Bonança. Viva o grande Capitão Bonança! Viva! Vamos! 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 Mamãe! O que é Pluft? Mamãe, a gente existe? Claro, Pluft, claro que a gente existe. Mamãe, tem tanto medo de gente? Bobagem, Pluft. Onde passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi o que, Pluft? Vi gente, mamãe, só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente que tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. Se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia um da sua com esse medo bobo. Qualquer dia desse, vou levar você ao mundo para ver de perto. Ao mundo, mamãe? É, ao mundo.
acha na cidade. Não! Eu não acredito. É autorização, Angélica. Dona Marinê, Oi. você falou, a gente não vai se apresentar pra essa escola que também não tocando. A gente também vai apresentar para os velhinhos lá em cima, vai apresentar para a escola de baixo. Mas tem que escolher um lugar, então. Vamos definir um lugar, então. Escola de baixo. Vamos para a votação, então. As sugestões. Para pré-escola. Prézinho. Pré-escola. Asilo. Não, é escola estadual. Escola estadual. Projeto. Projeto Espaço Vida. Erguendo a mão. Eu já falei no Quem quer dar sugestão, levante a mão. Vai, ô Graciele. Os cartazes na rodoviária também. Na rodoviária. Na praça Bento e tudo, fica aí. Pode apresentar pro projeto Espaço Vida. Já está lá o projeto. Mais alguém? Sugestão? Só que eu gostaria que levantasse a mão. Você. Da igreja. Espera um pouquinho só, deixa eu ver. Carlos. Na praça? Na praça. Quem mais? Israel. Piraju. Pra quem é Piraju? Levantando a mão. Sim, e eu posso ajudar, Maria. Também sou amigo de Maribel, sabe? O Perna de Pau esteve aqui e... Meu Deusinho do céu, bebi tanto que já tô vendo coisa na minha frente. Bem que a minha mãe dizia que um homem não bebe tanto. Juro que eu estou vendo, vendo um monstrinho à minha frente. Sebastiãozinho, eu estou vendo um fantasma. Assombração! Marinheiro bobo, sem educação. Monstrinho é você, seu cara de gente. Vou contar à mamãe que você me chamou de monstrinho. Estou ouvindo coisas, Sebastião, coisas? Quem está vendo coisas aí? Acho que bebemos demais. Esta casa está mal assombrada. Mas foi aqui que o Capitão Bonança escondeu o tesouro. Precisamos salvar Maribel. Vamos esperar o Perna de Pau. Juro que vi. De novo? Eu, monstrinho, à minha frente, falando coisas de ver-se a bebida. Ver-se a bebida. Repete de novo esse pedacinho, Maurício.
monstrinho à minha frente falando coisa. Deve ser a bebida. Acorda, João. Precisamos salvar a neta do Capitão Bonança. Precisamos mesmo salvar Sebastião. Precisamos mesmo, Sebastião. Claro, Julião. Ele era o nosso capitão. O que tem dentro desse baú? Quer fazer o favor de não sentar em cima de mim? De novo. Bravo. Para de me anular. Será possível? O que é que há com você, homem? Perdeu a voz? Está sem fala no baú? Nunca vi um homem mais medroso do que você. Eu sim, que sou um bocado corajoso. Esta é uma história de marinheiros, piratas e de fantasmas. Duas histórias que se encontram no sótão de uma casa perdida numa praia de uma terra longe. No tempo do mundo tinha piratas. Piratas daqueles que hoje a gente só vê no cinema ou nos livros. Bem, neste tempo antigo, aquela casa era a casa de um bom e velho capitão de navio, chamado de Capitão Bonança Arco-Íris. O capitão, que vivia sozinho, tinha uma neta chamada Maribel, seu maior tesouro. Um dia, o navio dele afundou e ele morreu. Antes de morrer, disse para seus melhores marinheiros, que eram 3, Sebastião, Julião e João: cuide do meu tesouro, e morreu. Os 3 marinheiros choraram a morte do velho e não entenderam que o tesouro do velho capitão era sua neta Maribel. Sabiam que tinham que proteger a menina, mas achavam também que precisavam ir à velha casa da praia buscar o tesouro. Tesouro, pra gente ler no branco, só pode ser de livro. Tinham encontrado um mapa dentro da Bíblia do capitão e resolveram seguir o mapa em busca das linhas muito medroso. Mamãe, o que é, Pluft? Mamãe, a gente existe? Claro, Pluft. Claro que a gente existe. Mamãe, tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft. Ontem passou lá embaixo perto do mar e eu vi o que é, Pluft? Vi gente, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de... Parei pra desconfiar. A menina Maribel, Bel, tem os olhos cor de céu, e os cabelos cor de mel. Ah, você ainda está acordada, minha bela? Pois agora podemos procurar a noite toda. Trouxe 3 velas. E manhãzinha sairemos para navegar. Parei pra desconfiar. A menina Maribel, Bel, tem os olhos cor de céu, e os cabelos cor de mel. Ah, você ainda está acordada, minha bela? Pois agora podemos procurar a noite toda. Trouxe 3 velas. E manhãzinha sairemos para navegar. Certo dia apareceu na porta da casa cara de ter fazenda de uma menina, seja suja e faminta. Nesse dia de